É interessante quando você fala o seguinte, o que você é? Arqueólogo? Uau! O pessoal às vezes confunde um pouco a arqueologia que eu trabalho com a paleontologia, que é gente que caça dinossauro. Aí eu costumo explicar assim, olha, calma, a minha área é Indiana Jones, não é Jurassic Park, sabe? Para o pessoal entender. A arqueologia, ela caiu quase de paraquedas no meu colo, mas foi um amor à primeira vista. Quando eu estava fazendo o meu primeiro programa de doutorado, era em teologia, que a minha formação básica é filosofia e teologia. Aí eu fui nessa área, teologia e tudo, fazendo a pós-graduação, mestrado, doutorado na área de teologia do Novo Testamento. Mas quando você está escrevendo terminando assim para começar a escrever a tese, você tem uma concentração de estudos maior e menor no doutorado. Os doutorados geralmente têm isso. A concentração maior é aquela que você realmente se especializou, e a menor é uma que é auxiliar daquela. E você pode escolher a menor. Aí eu falei assim, eu já sei, eu vou escolher a arqueologia bíblica, porque aí eu vou pelo menos uma vez na vida poder conhecer Israel. Aí fiz do jeitinho, fui em 98 para Israel, participei de escavação, mas quando chegou lá, aí que vem a questão do amor à primeira vista, eu falei, dá para fazer um casamento disso aqui com a Bíblia Sagrada, porque conhecer a Bíblia em loco, no contexto, com as vicissitudes da época, as expressões idiomáticas, usos e costumes, vai tornar o texto muito mais claro. Aí eu falei assim, depois do doutorado, vou começar de novo uma carreira arqueológica. Aí comecei, fiz uma especialização, depois eu fiz outro doutorado em arqueologia, um pós-doutorado em arqueologia bíblica também, e hoje eu trabalho com essas duas ferramentas, a teologia de um lado e a arqueologia do outro, elas conversando mutuamente. E quando você coloca isso no texto bíblico, ele fica muito mais claro. Não, exatamente. E você que já esteve lá em Israel, acompanhando a equipe da Record, você deve ter visto como é que tem muita coisa que, quando você está no cenário onde aquilo aconteceu, você fala assim, uau, agora aquilo fez sentido para mim, ou eu não esperava que era Uhum. desse jeito. E às vezes as pessoas que estudam a Bíblia, elas não têm uma dimensão importantíssima para entender o texto, que é a dimensão histórica, contextual, cronológica e geográfica, tá certo? Histórica, sim. Enquanto aquilo estava acontecendo, o que estava historicamente acontecendo em redor? Por exemplo, nós vamos bater o papo aqui, por que, que o pessoal de repente escolhe um rei, não quer mais juiz? Tem uma razão histórica para isso. Quando isso aconteceu na linha do tempo? Quantos anos antes de Cristo? Ou antes da Era Comum? É, em que lugares isto aconteceu? Vamos imaginar um tabuleiro ali, tipo aquele joguinho War. Ah, eles guerrearam aqui, foram de GBA para a FEC, qual a distância e tudo mais. E também, em último lugar ali, qual o contexto daquele elemento. Isso ajuda bastante. E como nem todos podem ir a Israel, eu procuro, através de várias ferramentas, trazer esse conhecimento para as pessoas. Então eu digo que eu sou um queijo feito de várias vacas, né? Eu trabalho um pouquinho escrevendo livro, produzindo vídeo para o YouTube, produzindo programa de televisão e auxiliando também o pessoal da Record TV e da Casa Blanca, desde a produção, no início novela, como era o caso de Gênesis, agora é série, no caso Reis. Então, desde a escrita, às vezes tem que escolher nome de personagens, e assim, de uma maneira ou de outra, o conhecimento vai chegando a algumas pessoas. Uns vão pela série, outros pelo vídeo, outros pelo bate-papo. Ou seja, eu quero que a história bíblica chegue ao maior número de pessoas e contribua para isso. Eu escolhi a arqueologia bíblica e depois eu fui escolhido por ela, porque se eu posso Uhum. falar de maneira romanceada assim, porque eu falei, gente, é fantástico. E aí a emoção, permita-me dar um pouquinho de romantismo no que eu estou dizendo, porque a ciência também tem emoção. Quando você está escavando ali, já aconteceu comigo, aí você encontra uma lamparina. Aí você pega aquela lamparina e fala assim, uau, eu sou a primeira pessoa que estou pegando esse artefato em 3.000 anos. Uhum. Aí você pega e vê o início da lamparina com a marca do queimado ali. Aí eu penso assim, uau, qual foi a última vez que alguém acendeu essa lamparina? Quem foi essa pessoa? Foi um homem? Foi uma mulher? Ela iluminou uma casa. Qual foi a última vez que ela foi acesa? E apesar de milhares de anos debaixo da terra, ela ainda tem a marca do queimado. Ela mostra por que ela foi preparada. E ela esteve lá. Aí entra o meu lado religioso, espiritual, é que eu penso assim, ela estava numa época em que pessoas que viveram, conviveram
com personagens que a Bíblia apresenta. Uma lamparina, por exemplo, da época herodiana, da época de Jesus. Eu falo, puxa, essa lamparina iluminou a casa de alguém que talvez esteve em Jerusalém na época da festa da Páscoa, que Jesus estava no mundo. Será que essa pessoa conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré? Será que ela ouviu falar de Jesus? Então não é uma idolatria pelo objeto, mas se me permite, é como quando você tem assim em casa guardado, sabe aquele chapéu do seu avôzinho que você, quando ele era vivo, você ia para a fazenda ali, ainda tem o cheirinho dele, Sim. as memórias. Eu não estava lá quando a história bíblica aconteceu, mas essas peças são como se fosse o chapéu do vovô. Elas estavam lá, então elas são uma materialização de uma história de amor de alguém que eu conheço espiritualmente, que é Deus em forma humana, Jesus de Nazaré. Então isso para mim tem um significado muito importante. É uma linha tênue entre o lado frio, acadêmico, de pesquisa, e o lado emocional, que se apaixona por tudo aquilo e que sabe que a história também é uma história de amor que nós estamos mostrando. Cada um com sua É. expertise. Cada um faz uma parte e a gente consegue construir o barco juntos.